Uma das coisas que mais desgraçam a vida do ser humano em suas neuroses é o medo. O medo gera vários sintomas, inclusive o pior deles, que é o estresse. O estresse afeta a saúde psicológica, a saúde orgânica. O estresse destrói a pessoa. E por que o medo é o pior estágio escolhido pelo homem para viver? A Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina tudo, até a mentir. A pessoa usa a Bíblia para montar igreja, para distorcer a Bíblia, para, enfim, causar medo nas pessoas. É o que as igrejas fazem. As igrejas, para te manter nela, ela impõe sobre você a culpa, que precede o medo. E quando a culpa é instalada no coração do homem, toda sorte de desgraça ocupa sua mente e aí a fé desaparece. Porque a fé, como é que diz Paulo, o amor não tem medo. E a fé gera o amor, a certeza, a segurança. No vídeo anterior eu disse que pouco se ouve falar de fé. Outras igrejas usam a fé para ganhar dinheiro, obter bens, se autocurar. Usam a fé como um coaching espiritual. E a fé é apenas plena confiança em Deus, através de Jesus, mediada pelo Espírito que nos conduz a Cristo. Você vê que logo no início do mundo, Adão era... Você lembra que Satanás, por orgulho, por querer ser igual a Deus, caiu? Você acha que Satanás acordou e disse, eu vou ser igual a Deus agora, vem cá, vamos derrubar esse comunismo aqui, vamos botar tudo na ordem de liberdade total. Não, isso foi construído na mente e no coração de Lúcifer. Eu não vou seguir aqui porque é outra pregação. Depois podemos fazer uma só em relação a ele. Jó, todo mundo diz que Jó era um homem de fé maravilhoso. Não, Jó estava no caminho da perdição, porque Jó tinha justiça própria. Jó dizia para os amigos, você viu como é que eu sou bom? Você vê como eu ajudo as pessoas? Você vê que eu fiz tudo isso para todo mundo e olha a situação que eu estou. Vitimismo. E aí, depois que ele passou por tudo, ele disse a Deus, eu te louvo, porque antes eu te conhecia de ouvir falar, e hoje eu te vejo. Por isso que Deus diz que vê o coração, não a oração, e nem o exterior. E o que aconteceu com Adão? Você vai saber. Você nunca ouviu pregar sobre isso, mas vai ouvir hoje. Adão, você vê que quando ele peca, que ele se esconde, Deus diz, onde está você, meu filho? Ele diz, eu me escondi porque ouvi a tua voz e tive medo. Ele se instalou aquilo que eu estou dizendo para você. Por que ele teve medo? Porque o Deus que ele conhecia era punitivo. Ele nunca conheceu o Deus que perdoa, que ama, que cuida. Esse Deus que pregam para você, o Deus da justiça, da honra, o Deus dos mandamentos. Quando ele olhou para a lei, olhou para os mandamentos, ele teve medo. Por quê? Porque quem olha para a lei já é condenado. Antes da queda, Adão já tinha essa probabilidade de olhar a Deus com esse temor. De servir e seguir a Deus com esse temor. Por que eu digo isso?
Ah, você tem alguma base bíblica, Ellen White? Não tenho, mas eu tenho inteligência que Deus me deu. Por que Adão falaria aquilo se não era aquilo que estava no coração dele? O homem fala aquilo do que o coração. Por que Adão falou, eu ouvi a tua voz e tive medo? Há uma enorme 99% de probabilidade de que mesmo no Éden, ele servia a Deus, encontrava a Deus e dentro... Quase cai a conexão aqui. Ele foi construindo em seu coração tudo aquilo que você já conhece. De uma forma, ele tinha essa construção de Deus, porque ele se manifestou depois que ele caiu. Medo, estresse, lei. Tá querendo cair aqui, viu? Os mandamentos são ruins? Não, os mandamentos, eles parelham a vida do homem. A exterioridade do homem, ela pode ser bem usada com os mandamentos de Deus, é claro, e são usadas nas próprias leis do homem. Porém, na interioridade de nada vale. Porque quando os 10 mandamentos se tiravam, quando se era tirado o propiciatório e as pessoas olhavam para a lei, para os mandamentos, morriam. E Deus falava isso. Se fizerem assim, morrerão. Por que que olhando a tábua, a arca dos 10 mandamentos com o propiciatório, não morriam? Porque o propiciatório era a representatividade de Jesus, porque ali era aspergido o sangue. Então o medo gerou o estresse em Adão. E assim foi levado e trazido durante os milênios, até os nossos dias. Até os nossos dias. Então qual o papel da igreja e qual o papel de Jesus? Jesus não é pregado. Só é pregado o Jesus que prospera. Só é pregado o Jesus de justiça. Que Jesus vai voltar. E que esse mundo vai para o saco. Tudo que não presta é pregado. O perdão, ele é limitado. As igrejas limitam o perdão. As igrejas exaltam a lei. As igrejas são as mestres em encalacrar o medo no seu coração, na sua mente. Isso gera um estresse religioso. E as pessoas têm medo de não ir à igreja, têm medo de não ler a Bíblia. Elas têm paura de não fazerem o ritual. Elas têm paura. Porque o castigo está sempre iminente. Os crentes são os que mais necessitam de psiquiatra no mundo. São os mais estressados do mundo. São os mais medicados do mundo. Assim como pastores, que coitados, na maioria, acreditam naquilo que sempre ouviu falar. Não se libertam em Jesus, porque lhe era ensinado que a liberdade em Jesus é libertinagem. Que se você não andar através da lei, dos mandamentos, que eu já ouvi pastor pregando, que a lei ela é um cercado de proteção para a família. Essa desgraça pregou isso durante anos. E muitos ouviram e se estressaram durante anos. Porque da mesma forma retiram a Jesus. Eu estou cansado de ouvir pregações de quase 1 hora em várias igrejas pela internet e eu não ouço ouvir o nome de Jesus. Eles não ousam a pregar a Jesus. A graça muito menos. A fé é inexistente. Por que não pregam isso? Porque não conhecem. Porque não têm fé. Porque não conhecem a graça, conhecem a lei, conhecem os dogmas. Entram em estresse, têm medo. E esse medo, esse pavor que é imputado nas pessoas, desde que elas nascem,
mães e pais perversos, pastores perversos, irmãos perversos. Onde você foi, jovem? Com quem você estava sentado, jovem? A faculdade para eles é a desgraça da humanidade. Por que arrebentaram com a faculdade esses últimos anos? Porque a faculdade é vista como lugar de pecado. E o jovem vive, das igrejas principalmente, doentes, mal com eles mesmos. Fingem na igreja ser o que não são. Buscam sorrir, buscam fazer uma boa apresentação, ficam quietinhos, bem vestidinhos, cheirosos aos sábados ou aos domingos, dependendo da igreja. Mas carregam o fardo do dia a dia que lhes são impostos pela desgraça da igreja. Neuza, a Neuza sabe, Neuza nasceu na igreja e foi infernizada até que uma época ela teve que sair fora da igreja e ela acha que fez mal e eu digo a ela, foi a que salvou, o que te salvou foi você ter fugido da igreja. Senão você estaria internada hoje, neurótica e maluca. E viveu carregando medo na sua mente de um Deus que não existe. Por quê? Por que a idolatria no Velho Testamento era trazida por Deus como pecado imperdoável? Por que o povo se ferrava e porque eles lá abandonavam a Deus para servir outros deuses? Você vai ouvir isso a Bíblia, no Velho Testamento inteiro. Inteiro. E por que Deus odiava esse pecado? Por quê? Por causa dele? Não. Por causa do povo. O povo, eles eram escravizados. Não adiantava. Queimavam as cidades. Destruíam o povo de Israel, espalhavam. Não adiantava. Aí de quando em quando o povo voltava para Deus. Mas porque a idolatria sempre foi a desgraça para Deus no sentido dele odiar. E não é, como eu disse, por causa dele. Ele não tem o ego ferido. Ai, meu povo, vocês estão adorando outro Deus. Ai, como eu estou mal. Jesus, você está mal. Eu não estou nem dormindo, pai. Aí o Espírito Santo fala, oh, glória. Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eles estão idolatrando. Não. Deus não tem problema nem de medo, nem de angústia, nem de autoestima baixa. É porque a idolatria não carregava o perdão. Quando o povo buscava outros deuses, quem iria perdoar esse povo? Na idolatria não há remissão de pecados. Por que nós pregamos contra o espiritismo? Não é por causa dos espíritas, porque é do demônio, é o demônio falando. Vai plantar mandioca, vai fazer o que você não tem que fazer, vai lá varrer uma calçada, plantar uma árvore. O espiritismo, ele não é bom por um motivo, não tem salvador. Não prega o Salvador, prega o Jesus como um profeta bom. E que você morre, nasce, morre, e não há salvação, é idolatria. Deus sempre proveu o perdão, ele nunca incentivou o pecado, por isso que a graça não incentiva pecado, incentiva perdão. Porque senão ele não tratava a mulher adulta como tratou, não tratava a mulher do poço como a tratou. Ele disse, vai, fale tudo o que você ouviu. Uma mulher com 4 maridos e com um amante, porque ela não era casada. Ah, então ele está incentivando isso. Os idólatras pregam assim. Os idólatras pregam igrejas. Eu estou cansado de ver pessoas defender templos e igreja mais do que a própria pessoa, o próprio ser humano. Eu vejo isso há 30 anos na minha vida. Por isso que eu prego o que eu prego.
Eu não prego contra a igreja e contra pastores. Eu prego para você se libertar das igrejas e se libertar dos pastores, porque isso é idolatria. E na idolatria não há remissão de pecados. Porque você coloca toda a tua fonte psicológica, de alma, de coração, em algo ou em alguém. Eu prego para você não idolatrar a Bíblia. Muitos me acham louco, porque a Bíblia tem a verdade, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Deixa de ser imbecil e hipócrita. A Bíblia é a causa de mortes. A Bíblia mata, porque as pessoas criam através da Torá, através da Bíblia, da palavra de Deus, coisas inimagináveis. Elas criam mais de 30 e tantas mil igrejas com doutrinas variáveis, espiritismos variável. Tudo dentro da Bíblia. Por que Jesus falou, examinais as escrituras? E tem razão, porque elas testificam de mim. Porque esse é o caminho que tem que levar as pessoas. Não é a igreja, eu preciso fazer isso, eu preciso dar livro. Aí sai todo mundo distribuindo milhões de livros. Para quê? Mas não ama o vizinho. Não ama o irmão da igreja. Não pergunta se o irmão está precisando de algo. Não pergunta. É tudo um encontro sabático ou domingueiro. Depois cada um. Mas vai, quando é para distribuir livro, é para remissão de pecados, né? Aí sai no sol, enchendo o saco de todo mundo, batendo na casa de todo mundo, achando que o livro... mas então é errado. Não, nada é errado, Deus usa tudo. Mas o certo é amar ao próximo como a ti mesmo. Eu quero ver se você chegar na casa de alguém e aquele alguém está passando dificuldades, cheio de contas para pagar, sem comida, se você fala, opa, esquece o livro, peraí. Quantas pessoas tem aqui? E aí você vai à luta. Isso sim é cristianismo. Então, meus queridos irmãos, o medo causa o estresse, desvirtua a fé. Por que o medo existe? Como eu disse logo no início de Adão. Eu tive medo, Senhor, porque ele olhou o julgamento de Deus. Eu estou cansado de ver líderes e gente da igreja pregando que Jesus vai julgar o mundo, está voltando para condenar o mundo. É uma desgraça, é uma vontade de matar pessoas. Eu queria que Jesus voltasse agora, que se lasque os que não aceitaram, que se dane o futuro. Jesus precisa voltar, a coisa está ruim. O cara só olha a desgraça e os pecados do mundo como se ele fosse o bambambam, soldado de Cristo, porteiro do céu. Então, como está tudo desgraçado no mundo, Jesus tem que voltar e acabar com tudo isso. Insanidade religiosa. Imbecilidade de imbecis. Muitos são sinceros, até porque aprenderam assim desde que nasceram na igreja. Jesus Cristo amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Deus olha para esse mundo que você condena com amor. Porque você acha que isso está atingindo a Deus. O carnaval, os gays, os assaltos. Você acha que Deus está se revirando lá no céu, plantando bananeira. Porque o teu coração é ruim. Condena. Jesus olha tudo isso para salvar. Como é que eu vou salvar tudo isso? Como é que eu vou salvar essas milhares de pessoas? Me usando. Te usando. Mas você não enxerga. Você condena o tempo todo. E por que você condena o tempo todo? Porque você se vê condenado.
ou condenada. Por que você se vê condenada? Porque você olha a lei. Por que você olha a lei? Porque você tem medo. Por que você tem medo? Porque você não tem fé em Jesus Cristo, que morreu para perdoar os teus pecados. Você vive se autopoliciando todos os dias. É essa vida que te deram. Essa vida que a igreja ensinou. Que se você não fizer esses rituais, Deus não vai te aceitar. Se você não confessar os teus pecados, Deus não vai te perdoar. Deus nunca perdoou ninguém porque confessou pecado. Deus perdoa as pessoas porque morreu na cruz do Calvário. Você confessar ou não pecado não vai fazer você ser perdoado. O que te perdoa é o sangue do Cordeiro, é a fé no Cordeiro, é a fé no Filho de Deus, é a fé no Filho do Homem, é a fé em Jesus Cristo. Eu sigo pela fé. Paulo me ensinou. Jesus Cristo me ensinou. E por que eu sigo pela fé? Porque a fé agrada a Deus. O que eu confesso para Deus não quer dizer nada. Essa boca suja, ela mente, ela é mentirosa. Eu vou querer enganar a Deus que eu estou arrependido. O arrependimento vem através de um dom que Deus te dá. Da fé que é exposta através da sua vida, do seu coração, porque Deus me enche de paz. E a paz que o mundo não dá. Por que eu tenho essa paz? Porque eu sei que eu sou perdoado. Eu não sou perdoado pelo que eu confesso. Eu sou perdoado porque Ele morreu por mim. A Bíblia diz, se confessardes o teu pecado, João fala. Ou Pedro, já nem lembro mais. Mas um deles está na Bíblia. Se confessardes, a palavra mas se não confessar, ele também é fiel, porque ele já te perdoou. Mas se confessar, Davi confessou. Mas porque Davi confessou que ele era perdoado? Não. Ele era perdoado porque ele falava, Deus, não retira de mim o teu Santo Espírito. A dependência e o amor dele para com Jesus Cristo, para com o Cordeiro que viria, era de tamanha ordem que ele é no coração segundo o coração de Deus. Não é porque ele pedia perdão. Não é porque ele não pecava. Não é porque ele desprezava a lei. Não. Não. Tudo o que ele fez foi pela fé. Desde que ele matou. Por que ele matou Golias? Porque ele guardava mandamento? Porque ele era o melhor da igreja? Nem sei, acho que ele nem na igreja ia. Ele passava o dia inteiro cuidando de ovelhas, depois ia para casa e fazia lá suas orações, tanto no mato, no pasto, quanto em casa. Ele tinha uma codependência de Deus muito forte. Fé move montanhas. E que fé Jesus falava? Qual a fé? Acreditar que eu vou ter um emprego melhor? Bobagem. Acreditar que eu vou ganhar mais, que eu vou comprar um carro novo? Idiotice. Qual a fé que ele falava? É crer absolutamente em Jesus. É crer que eu vivo e sobrevivo pelo amor que ele tem em mim. Pecador que sou, não importando o nível do meu pecado. Ele me ama e me perdoa. Quantas vezes Jesus te perdoa? Quer que eu falo? Falo. Ele te perdoa 70 vezes 7. Mas se você não acredita, o que posso eu fazer como pregador a não ser mostrar a Jesus Cristo? Mostrar o sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Não é da igreja, não é da tua igreja, que tanto você idolatra. Continue frequentando a igreja, eu frequento. Eu vou fazer agora, em julho de 2023, na segunda semana, com toda a equipe, com toda a liderança, a Sexta Jovem, no Jardim Europa, aqui em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Com o maior prazer, com a maior alegria. Eu não sou contra, mas a igreja não me pega. A Bíblia não me pega. Ninguém me pega.
Porque eu sou escravo de Jesus. Porque tudo dele está encarnado em mim, porque eu creio nisso. Então nada me desvia do foco da soberana vocação que há em Cristo Jesus. É disso que eu falo, é isso que eu prego, é isso que eu aprendo com Cristo, com Paulo e com os apóstolos. E com a Bíblia. Nela testifica de mim, disse Jesus. Então toda a Bíblia ela é unificada num só caminho. Mas as pessoas encontram 30 caminhos. Então, se os outros não existem, as outras normas, regras não existem, são mentira? Não, tudo é verdade na Bíblia, até Satanás é verdade. Os anjos maus. A Bíblia está cheia de verdades, mas só uma salva, só uma santifica. Pelo perdão, não pela confissão. E Deus não te perdoa porque você confessa. Porque se ele depender de você confessar para ele te perdoar, blau, blau, vamos todos para o inferno. Porque na cruz do Calvário ele morreu pelo mundo, pelos pecados do mundo. Ele morreu pelos pecados do... Caiu tudo aqui. Então esse é o mais importante. É para isso que Deus existe, existiu e existirá. Eu queria falar mais uma hora aqui para vocês, mas eu não vou fazer esse vídeo ser mais longo, porque eu acho que a mensagem ela foi dada aqui, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trabalhar no teu coração e você vai conseguir enxergar o caminho. Perpetuar isso na tua vida, relaxar, ter paz, viver sem medo. O medo não vem de Deus, o amor não tem medo. Por que Paulo fala que o amor não tem medo? Porque o amor é Cristo. Porque Cristo, quando habita em mim, meu coração está cheio de amor. E eu não tenho medo. Não tenho medo da condenação. Não temo os meus pecados. Porque eu não os vencerei jamais. E como se vence pecado? Quando eles são perdoados. Todos os dias Deus me olha como se eu não tivesse pecado, porque Cristo habita em mim. Cristo habitando em mim, meus pecados são perdoados. Eu confessando ou não. E eu não mudo para que Deus me perdoe. As pessoas colocam crescimento espiritual para ser perdoado. Mudança de vida para ser perdoado. Lutar contra o pecado. As pessoas criam tantos dogmas, tantas mentiras, tudo gerando medo e estresse, e medo e estresse, e você deixa de olhar Jesus. Teu foco desvia de Deus. Simplesmente Deus habita em mim. O sangue do Cordeiro me lava dos meus pecados. E todos os dias Deus olha para mim como se eu não tivesse pecado. Ellen White fala isso. Eu publico isso todo dia, toda semana pelo menos, para ver se entra na cabeça das pessoas. Mas aí eu jogo a semente na estrada. Aí vem o passarinho, porque a pessoa corre lá atrás do líder, do pastor, ou sei lá que diabo de quem, porque ela não quer aceitar a liberdade em Cristo, ela acha que é uma putaria, que é uma libertinagem. Aí ela ouve o que ela quer ouvir. Ela quer voltar a ter medo. Porque é pelo medo que ela é carregada na vida cristã. É o medo que a faz locomover para ir para a igreja. Ela tem medo de não ter medo. Ela tem medo de a hora que ela não tiver medo, ela vai sair por aí transando com todo mundo, fumando maconha, fazendo o que dá na telha. Aí ela se torna escravo dos seus desejos. Não é liberdade. Sair e fazer tudo o que quer é ser escravo dos seus desejos. A liberdade está em Cristo. Em adorá-lo. Em confiar plenamente de que eu sou livre em Cristo. Mas por que eu não parto para esse lado da libertinagem? Porque eu não sou escravo dos meus desejos. Eu sou escravo de Cristo. É tanta maravilha, irmão, que dá para falar aqui quantas vezes você quiser, quantos dias você quiser. Deus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso. O plano divino
da graça e da misericórdia de Deus, não dá para enxergar, a não ser pelo Espírito. E como as pessoas rejeitam o Espírito, seguirão pelo medo, pela falta de fé e pela justiça própria. Te cuide. Peça a Deus, não retire de mim o teu Espírito. Tenha compaixão de mim, Senhor. Me ajuda a entender o teu amor. Me ajuda a entender por que o Senhor morreu. Me ajuda a entender toda essa confusão que fizeram na minha mente. Tenha compaixão de mim. Em nome de Jesus. Amém.